A gente vai voltar a falar, nesse momento, sobre a situação do Líbano após as explosões que destruíram parte da cidade de Beirute nessa semana. O presidente da França chegou hoje de manhã no Líbano. Emmanuel Macron esteve no porto de Beirute, que é o local da explosão, que matou pelo menos 145 pessoas, deixou 300 mil desabrigados. Macron anunciou que vai coordenar um programa de ajuda internacional ao Líbano. Importante anúncio feito, então, por Emmanuel Macron, presidente da França, que a gente vê aí nas imagens. Essa explosão que atingiu Beirute na terça destruiu os principais armazéns que estocavam remédios essenciais, equipamentos médicos, material de proteção contra a Covid-19. Na capital, 3 hospitais foram completamente destruídos e outros 2 estão seriamente abalados. Essas informações são do correspondente colunista do portal UOL, Jamil Chad. E é com ele que a gente conversa agora sobre essa situação do Líbano, sobre a pandemia. Também vamos falar sobre os alertas da OMS em relação ao Brasil. Tudo bom, Jamil? Sempre um prazer te receber. Prazer, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Fico à disposição, como sempre. Vamos começar conversando, então, sobre essa situação do Líbano. O Líbano, que, inclusive, vive uma situação difícil por conta de uma crise, né? Uma crise profunda econômica. E agora, a pandemia da Covid, o país, inclusive, tinha números altos em relação, parece, a mortes e contaminados. Então, não estava conseguindo lidar bem com essa pandemia. E agora, essa tragédia com as explosões. Como que você analisa esse momento do país, Jamil? Olha, dos mais complicados e, de fato, extremamente perigoso, inclusive, para a estabilidade regional. A gente sabe que, obviamente, qualquer peça que se mexe no Oriente Médio tem um impacto muito grande. Já tínhamos um Líbano numa recessão econômica profunda, com uma desvalorização da moeda de mais de 80%, com um desemprego que tinha dado um salto de mais de 40%, e uma economia que basicamente já não funcionava. E você tem, ao mesmo tempo, uma instabilidade política muito grande. A isso tudo se soma a pandemia, que obviamente, não só no Líbano, mas no mundo inteiro, deixou muita gente preocupada e, claro, muitos governos de mãos atadas diante de uma situação dramática. E aí tivemos a explosão essa semana. Uma explosão que, como você citou, em primeiro lugar, destruiu o porto, mas destruiu hospitais, a infraestrutura básica de saúde da cidade, da principal cidade do país. Você teve, como você citou, 2 hospitais totalmente destruídos, outros 3 parcialmente destruídos, mas, além disso, era no porto que estavam estocados as máscaras, as luvas, respiradores, enfim, toda a estrutura para lidar com a Covid-19. E isso é o que preocupa a OMS hoje, por isso, inclusive aqui em Genebra, tivemos uma coletiva de imprensa da OMS para anunciar o envio de 20 toneladas de equipamentos para, claro, salvar, tentar dar uma resposta à crise atual, mas também para reconstruir de uma forma emergencial a estrutura de saúde para dar resposta à pandemia. Qual é o perigo? É de você ver, nas próximas semanas, nos próximos dias, uma explosão no número de casos da Covid. E aí você não tem apenas, entre aspas, a crise na cidade do Líbano, de Beirute, mas você tem um surto que vai, sim, afetar o país inteiro. Há confirmações, inclusive, de que esse navio que continha esse nitrato de amônio que foi armazenado e gerou essa explosão era um navio turco que partiria para a Síria, e inclusive levava esse material para ser usado ali nos conflitos no país, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa informação também, Jamil. Exatamente, uma informação bastante importante, porque de alguma forma revela o motivo pelo qual esse material estava no porto. Eu tive acesso a documentos oficiais, inclusive do governo libanês, passando para diplomatas estrangeiros, em que isso fica muito claro. Esse navio ele foi confiscado, na verdade, o que tinha dentro desse navio foi confiscado em abril de 2012, isso é o que dizem os documentos, e a grande suspeita, basicamente, é de que isso foi confiscado porque esse produto, essas toneladas, é um volume extremamente elevado,
desse material que iria para os grupos armados de oposição na Síria, em 2012. Vamos só dar um passo para trás e lembrar que 2012 era o auge da crise na Síria. Você tinha, inclusive, a Turquia tentando abastecer os grupos rebeldes contra Bashar al-Assad, numa situação extremamente delicada. E, claro, fazer chegar esses produtos até os grupos armados era um enorme desafio. Continua sendo, obviamente, um enorme desafio. Naquele momento, era absolutamente central para esses grupos armados ter acesso a esse material. Por isso, o confisco desse navio e o confisco desse material. Agora, de fato, permanecer esse material por tanto tempo em um local tão perigoso como esse, isso é uma resposta que o governo libanês ainda terá de dar. Você citou a OMS oferecendo essa ajuda internacional agora. A gente mostrou o presidente da França, Emmanuel Macron, também indo até o Líbano, falando que vai coordenar essa operação de ajuda internacional. E a gente pode pontuar que existe uma fragata brasileira ali no porto, né? Ninguém dessa fragata ficou ferido, o Itamaraty informou sobre isso, mas essa fragata poderia oferecer ajuda nesse momento, né? Poderia, inclusive esse é um debate que está sendo considerado a própria ONU, porque, claro, a fragata brasileira faz parte de uma missão de estabilização da ONU, uma missão muito antiga, na verdade, dos anos 70, mas que, no caso brasileiro, o Brasil passou a fazer parte em 2011. E aí você tem uma situação complicada, porque, obviamente, numa situação como essa, a missão da ONU, ela ganha um novo status, ela ganha até, eventualmente, uma nova missão, um novo mandato. Isso precisa ainda passar pelo Conselho de Segurança. Mas, se houver esse novo mandato, aí certamente as embarcações, inclusive os militares brasileiros que estão presentes, podem ter uma outra função. O problema é que existe dentro do governo brasileiro eu diria, uma tendência a avaliar uma retração, a retirar justamente essa fragata da região, trazer de volta ao Brasil e retirar o Brasil da missão da ONU no Líbano. O que, claro, representaria aí mais um sinal e mais um gesto diplomático brasileiro de retração, de sair do debate internacional, de sair principalmente das soluções multilaterais para problemas globais. Vale lembrar que, claro, desde o início do governo do Jair Bolsonaro, nós temos aí uma aliança especial com Israel e com o governo americano. Isso também, eventualmente, pode pesar nessa decisão final. Jamil, o Líbano passou por uma guerra civil que acabou recentemente, né, em 89, 90. Dá para a gente, a partir do que o Líbano passou naquele momento, fazer projeções em relação à reconstrução do país? A gente pode projetar, de alguma forma, o tempo que vai levar, como que o país vai poder se reerguer nesse momento? Essa é uma questão bastante complicada. Algumas estimativas já apareceram que a reconstrução da cidade vai custar 15 bilhões de dólares. E, claro, isso é uma questão absolutamente fundamental, vai exigir uma certa estabilidade política. Não há como reconstruir, não há como você restabelecer essa normalidade à cidade de Beirute sem antes garantir uma certa estabilidade política. Isso é o que não existe hoje no Líbano. É justamente esse o ponto frágil hoje do país. Portanto, sem resolver a questão política, não haverá reconstrução. No caso da guerra civil e depois de toda a reconstrução, a história foi muito parecida. Você primeiro precisou ter um acordo quase entre todas as facções e também um acordo internacional para que a reconstrução fosse iniciada. A reconstrução, claro que levou vários anos, exigiu recursos no mundo inteiro e, de uma certa forma, conseguiu restabelecer pelo menos áreas inteiras da cidade de Beirute. Agora, essa reconstrução ela vai ter de ser, mais uma vez, colocada a teste. A questão, existe uma espécie uma espécie de mito em relação ao povo libanês, e principalmente de Beirute, sobre a sua resiliência. Uma cidade resiliente, que ela já foi destruída várias vezes e foi reconstruída várias vezes. A questão é que, claro, nesse atual contexto, essa reconstrução vai exigir
primeiro, muito dinheiro, mas também estabilidade política. Hoje nós não temos dinheiro, porque justamente o mundo vive a sua pior depressão, a pior recessão em décadas, então a ajuda internacional é escassa, e além disso você tem uma crise política já muito estabelecida no Líbano. Um cenário extremamente complicado. Que situação, realmente, muito triste. Jamil, vamos falar um pouquinho agora sobre a situação do Brasil, que também não é nada feliz. Da última vez que a gente conversou, inclusive, você trouxe a visão da OMS em relação à maneira como o Brasil vinha enfrentando a pandemia da Covid-19, né? A OMS voltou a alertar sobre os perigos, inclusive, que o Brasil representa a outros países por conta dessa maneira que vem combatendo a Covid. Eu queria que você nos atualizasse em relação a essa visão da OMS sobre o Brasil. Certamente. Antes de mais nada, para a OMS, a situação brasileira ainda é de extrema preocupação. Essas são as palavras oficiais nas coletivas de imprensa que são utilizadas pela OMS. Essa extrema preocupação não para por aí, vamos dizer assim, essas palavras. A OMS deixa muito claro que o governo brasileiro, os governos brasileiros, porque estamos falando do governo federal, mas também dos estaduais, precisam, neste momento, dar um passo atrás e repensar as suas estratégias. Não apenas nos seus locais, mas também a relação entre os poderes. Isso também precisa ser repensado. Caso contrário, segundo a OMS, vai ser muito difícil reverter essa crise. Isso ficou muito claro para a OMS. Essa é a parte oficial. Mas você também tem, dentro da OMS, vozes muito ativas dizendo que Brasil, Estados Unidos, México e um grupo de países que viu o vírus basicamente sair de controle, representar hoje uma ameaça global. Uma ameaça global por quê? Porque você tem, obviamente, um esforço muito grande, principalmente na Ásia, no Sudeste Asiático, em controlar o vírus, mas em algum momento as fronteiras terão que ser reabertas. E ao serem reabertas, a grande questão é o que fazer com o fluxo de pessoas do Brasil, Estados Unidos, México, enfim, países com uma população muito grande, que viaja muito, né, e que tem essa possibilidade de acabar recontaminando ou reintroduzindo o vírus de uma forma importante em outros países. Por isso, inclusive com alguns dos conselheiros da OMS, dizendo abertamente que sim, o Brasil é uma das ameaças hoje no mundo no que se refere ao combate à pandemia. Jamil, acho que a gente já tem pouco tempo, uma última questão. Eu queria falar um pouquinho com você sobre volta às aulas, que é uma questão está acontecendo aqui, um debate que está acontecendo aqui no Brasil, né? E eu queria que você falasse sobre a experiência aí na Europa. Você mora na Suíça, né? Como que tem sido esse retorno às aulas, essa discussão? Porque aqui para a gente parece uma discussão feita num momento errado. A gente ainda está com mais de 1.000 mortos por dia e os municípios, os estados falando nessa retomada e alguns, inclusive, já até retomando, né? Como que tem sido aí na Europa? Olha, na Europa depende do país, obviamente. Na Espanha, por exemplo, as aulas nunca voltaram, e isso desde março, e o planejamento é que elas voltem a partir de setembro. Isso, claro, era o planejamento antes da nova onda que começou a surgir nos últimos dias na Espanha. Então, há muita incerteza. No caso da Suíça, a quarentena, no fundo, ela foi muito curta. Ela levou só, agora pensando em termos aí de meses, ela levou só 2 meses. E rapidamente a curva começou a cair. Quando a curva começou a cair, é que as escolas reabriram. Então, não há como fazer uma distinção entre o que está acontecendo na sociedade e reabertura de escolas. Ontem, inclusive, a OMS deu uma coletiva de imprensa justamente sobre isso, e Mike Ryan, que é o chefe de operações, foi explícito. A reabertura de escolas ela deve acontecer quando existe uma tendência de queda do vírus, e não quando ele está no seu pleno auge. Se ele estiver ainda no auge da contaminação, da transmissão, a reabertura de escolas ela pode piorar, inclusive, a situação. Você diria, não, mas é por conta dos alunos? Não necessariamente, mas é por conta do fluxo de pessoas pela cidade, de pais levando, mas também de professores, né, de todos os funcionários da escola. Então, tudo isso deve ser levado em consideração.
Não existe um modelo único de reabertura de escolas. Não existe um plano universal. Olha, dia tal abre a escola quando estiver na condição X. Não, não é assim. Agora, pelo menos segundo a OMS, os dados mostram que quando você tem um controle, ou pelo menos uma tendência de controle do vírus na sociedade, a reabertura da escola faz sentido. Quando você não tem, ela pode ser ainda uma ameaça. Sim. Agora sim, uma última pergunta para encerrar. Você publicou recentemente no Twitter uma postagem dizendo que estava bastante triste com relação ao Brasil, que o Brasil tem passado. É esse sentimento que ainda existe, Jamil? Infelizmente é o mesmo sentimento, porque eu estou aqui na Europa há 20 anos, eu já vivi o fato de ser brasileiro ser algo muito popular, de ser o sinônimo de êxito, ou de pelo menos de que as coisas estavam caminhando, o que era também um exagero, porque a gente sabia, todos nós brasileiros sabíamos que o caminho ainda era extremamente longo, então também era um exagero, mas hoje o que nós, pelo menos o que eu vejo, é o pior momento da imagem do Brasil no exterior, de longe. Não apenas por conta da Amazônia, não apenas por conta das frases do presidente Jair Bolsonaro ou das atitudes e políticas tomadas, mas também pela crise da Covid-19. Tudo isso é um pacote que vai levar anos para ser desfeito em termos de credibilidade internacional. O Brasil passou de ser um país extremamente querido, admirado, por mais que todos os defeitos não tenham sido desaparecidos, obviamente que não, a gente sabe muito bem disso, mas existia uma simpatia muito grande em relação ao país. Essa simpatia desapareceu. E, principalmente, aí você soma a todos esses fatores políticos, você soma o medo hoje de ir ao Brasil por conta da pandemia. É uma situação extremamente grave e que, em termos políticos, vai custar muito caro para o país. Puxa vida. Jamil, muito obrigada pela participação mais uma vez. É sempre muito bom conversar com você, viu? Obrigado, uma boa tarde, até uma próxima. Certamente. Muito obrigado pelo convite.